Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de onde nem quando você vai estar assistindo, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast Desenvolve Mob. O Desenvolve Mob é um podcast direcionado para o mercado imobiliário. Então você, corretor de imóveis, estagiário, engenheiro, arquiteto, advogado, decorador, amigo, amante e profissional do ramo, acompanhe a gente aqui no podcast. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo. Hoje começamos 10h30, né? Atrasamos um pouquinho aqui por uma questão pontual, mas não tem problema. A partir da semana que vem estaremos no horário às 10 horas da manhã. E sempre trazendo convidados referência no mercado imobiliário. E hoje eu estou aqui com uma referência extraordinária, que é o Daniel Rosenthal. Daniel, prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, bom dia. Fala um pouco mais quem é Daniel Rosenthal para o pessoal saber, por favor. Bom dia, Guto, bom dia a todos. Antes de falar de mim, primeiramente eu quero te parabenizar por essa iniciativa, que eu sou, né, já parte do meu perfil, é um amante do mercado imobiliário e pela busca constante de aperfeiçoamento, de qualificação. Então, assim, toda essa estrutura, essa organização aqui traz mais conhecimentos, né? Mais esclarecimentos, que isso só vai fazer com que o mercado melhore e traga essa oportunidade para todos. E também não poderia deixar de registrar um salve aqui à pessoa que nos apresentou. Verdade. Né? Que é o seu primo e padrinho, Augusto Saboia, meu amigo Saboinha, que não está mais com a gente aqui, mas que foi um grande amigo e que foi a pessoa com que nos conectou, aí, vamos dizer assim, né? Permitiu essa conexão entre nós aqui. Ele falava muito bem de você, viu, Daniel? É um grande muito amigo. Bem mesmo. É suspeito, é amigo, né? Amigo é sempre suspeito para falar, né? Mas, dito isso, bom, é sempre difícil, né? Minha filha mesmo, eu estava fazendo um trabalho de escola, e falou assim, pai, o que você faz mesmo? Porque, assim, eu faço muita coisa. Então, assim, eu me defino como um empreendedor do mercado imobiliário. Então, porque eu tenho várias iniciativas, né? Então, eu tenho a parte de palestras, de treinamento, de mentoria, faço a parte de consultoria imobiliária para lançamentos imobiliários também, né? E sempre sou um buscador constante, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, nós somos inquietos. Né? Então, estou sempre buscando coisas novas, as melhores referências. Então, nesse sentido, eu atuei muito no mercado internacional. Fui, né, organizando eventos, missões empresariais e buscando essas referências. Né? A gente sempre tem que elevar a régua. Sim. Então, eu tive muito próximo do mercado imobiliário americano. Tive o maior evento de investimento imobiliário nos Estados Unidos da América Latina, por muitos anos. E a gente tem que sempre se balizar por cima. Então, eu fui buscar essas referências e conhecer outros mercados também que estão aquém do nosso, né? Têm assim, uma maturidade inferior ao nosso. Até um parêntese já, a gente reclama muito aqui, né? Os corretores reclamam da fiscalização, da regulamentação, mas saibam que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a profissão de corretor de imóveis devidamente regulamentada por lei. Uhum. Então, uma pessoa que exerce ilegalmente a profissão de corretor de imóveis, ele pode ser denunciado e, se for em flagrante, ele perde a primariedade. Então, eu digo isso porque em vários outros países, vizinhos nossos aqui, Colômbia, México, Peru, que eu já fiz eventos lá, estudei esses mercados, eles são mercados totalmente informais. Então, assim, é muito mais complicado você trabalhar lá. Então, assim, só um ponto para a gente entender que, assim, nós estamos bem, né? Posicionados. Amparado legalmente. Amparado legalmente, assim como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, um pouco a Inglaterra também. Entendi, legal. Legal, Daniel. E aí, assim, baseado nessa história toda que você já tem dentro do mercado nacional, internacional, essa bagagem, esse tempo de experiência que você tem, a gente sempre começa o podcast
falando de uma situação engraçada e uma situação inusitada que aconteceu com você nessa vida de corretor de imóveis, ou de repente de palestrante, e escritor também, né? Qual foi uma situação engraçada que você viveu aí que você possa compartilhar com a gente aqui? Vou dizer engraçada, né? Às vezes ela é engraçada, tem várias, né? Às vezes ela é engraçada, às vezes ela é interessante, né? Mas, assim, formas de pagamento, né? Alguns colegas aí já devem ter recebido propostas para receber o pagamento em pedras preciosas, né? Ou seja, gado, né? As pessoas tentam. Eu costumo dizer o seguinte, o não ela já tem, né? Eu já recebi em cavalo. Então, cavalo, né? E é verdade. Aquelas pedras preciosas que são os famosos cacos de vidro lustrados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tive muitas situações, eu atuei muito com leilão de imóveis também. E nas situações de leilão, dos leilões, eu acho que foi onde mais aconteceram essas situações, né? Então, assim, de imóveis que a gente comprou e o leilão você não pode visitar o imóvel. Raramente você consegue, porque normalmente tem inquilino, né? Então você faz uma análise da documentação, você faz uma análise, você passa na frente e você tenta tirar uma ideia, adivinhar o que tem ali dentro. E tem situações, principalmente nos imóveis de baixa renda, que tem um problema de numeração e tudo mais. Então, teve imóvel que eu comprei achando que é um e fui lá ver era outro. Era outro. Teve situações de clientes, por exemplo, de locação, né? Que a pessoa a gente fez um despejo e você imagina que a pessoa vai ficar brava, vai ficar, né? Tem que sair do imóvel, tem que sair por falta de pagamento, não tem jeito. E você pensa que a pessoa às vezes vai se vingar. Não, a pessoa foi lá e mandou a chave do imóvel, fez a entrega da chave do imóvel dentro de uma caixinha de jóias, em cima do algodãozinho, assim, entregou, assim. Que legal, cara. Então, tem N situações, né? Mas, assim, por exemplo, outros imóveis que a gente arrematou, a hora que foi, o oficial de justiça foi tirar a pessoa, o oficial já tinha ido lá algumas vezes e a pessoa não tinha falado para a esposa. Nossa. E aí ele falou, agora não tem mais prazo, eu vou ter que tirar você daqui. A esposa desmaiou. Né? Falou assim, nós vamos ter que ir embora. Foram embora com a roupa do corpo. Né? Então tem N situações. Tem imóveis que a gente arrematou, foi lá, tomou posse. Depois a pessoa voltou, invadiu o imóvel de novo. Nossa. Então tem N situações. Mas isso é um aprendizado. A parte dos leilões é a parte. Mas na corretagem, né? Na intermediação, eu acho que muitas dessas questões estão ligadas a você se proteger. Se proteger com formalização. Formalizando todos os processos, todas as etapas, deixando tudo documentado. É uma forma de você se proteger e proteger o seu cliente também. Com certeza. Uma das coisas que eu falo, Daniel, dessa questão de proteção nossa e do cliente, vendedor e comprador, é a bendita autorização de venda. Isso é uma coisa que eu insisto muito com os corretores que trabalham comigo no escritório. Solicitar autorização de venda, porque ali vai constar as informações reais do imóvel, né? Metragem quadrada de terreno, de área construída, como é que está a documentação, número de matrícula, IPTU, valor de condomínio, valor do IPTU, valor de venda, se é com comissão, se é sem comissão. Exato. Mas voltando um pouquinho que você falou aí também, cara, já peguei cada bucha desse negócio de cliente na hora do fechamento, na hora que estava finalizando a coisa ali, que a gente estava na fase de escrituração já, e a gente não tinha um pré-contrato de como ia ser a formalização do pagamento de comissão, meu amigo. Aí você tem, para não perder o negócio, você pega o quê? Você pega carro. Aí você pega o cavalo, que nem eu falei. Você pega a lancha. Você pega o que dá. Você não vai perder o negócio, entendeu? Mas às vezes a gente pega, o que você falou, o diamante, o caco de vidro em forma de diamante, né? Então, isso daí eu falo no meu livro. Justamente assim, a gente faz sempre uma analogia com o médico. Então, quando você vai no médico, o que ele faz? Você vai lá que você está com um problema. Ninguém está lá, vai no médico ou no advogado preventivamente. Você vai quando o negócio já está no bico do corvo ali, né? Como falam. O médico faz o quê? Ele faz um diagnóstico, que chama-se anamnese. Para saber o quê? A causa. Se é uma causa genética, se é uma causa pontual que aconteceu, para ele poder entender, te dá um remédio hoje para te colocar na zona de conforto, né? E daí fazer um tratamento para que isso não volte a acontecer, ou que isso pare de acontecer, né? Cesse esse problema. Então, eu criei aqui no livro a imobnese.
que é o que legal. as pessoas, os corretores não fazem. É a entrevista, é você diagnosticar. Quando você faz esse diagnóstico, você entende as necessidades, os desejos dos seus clientes, a materialização desse diagnóstico é o imóvel. Uhum. E justamente o que acontece? É o contrário. Ele não pergunta, não entende e sai oferecendo os imóveis. E muitas vezes os imóveis que ele tem disponível, não o que o cliente está buscando. E ele, com a condição de buscar, não ir buscar, o corretor, né? Exato. Então, eu não tenho. Ótimo, não tem problema. O mercado tem. Vá buscar no mercado e faça parceria. Não deixe de fazer o negócio. Exatamente. Então, tem uma questão aí que eu abordo em todo nessa obra aí, né? Que eu falo meu terceiro filho, porque demorou 9 meses para eu escrever. Legal. Que é um apanhado de todo essa minha experiência, essa bagagem nacional, internacional, que é a essência. Qual que é a essência do corretor de imóveis? Se a gente começar a parar para pensar, né? O pessoal fala muito hoje de funil de vendas. O funil de vendas, funil de vendas. Meu amigo, se você não sabe o que você faz, por que você faz, para quem, o impacto que você gera na vida das pessoas, esquece o funil de vendas que não faz o menor sentido. Por isso que eu falo, eu quero mais leads. Porque o funil de vendas, quando a pessoa não entende a sua essência, ele só quer saber dos leads prontos para assinar um contrato. Aí é tirador de pedido, não é? Tirador de dizer pedido. que não é corretor de imóveis, é tirador de E pedido. aí cai numa outra coisa que eu falo, que não existe lead ruim. Existe lead que precisa ser mais trabalhado, porque ele não está no momento de fazer um negócio. Então, não existe lead ruim. Então, o mercado está com alguns vícios que a gente precisa quebrar. Porque senão fica tudo no imediatismo. E sempre em busca de uma fórmula mágica, de um caminho mais curto. E não existe caminho mais curto. Não existe atalho. Por isso que eu digo, o título do livro, né? É o corretor sem vergonha de ser consultor imobiliário. A gente tem que passar a ser consultor. Deixar de ser corretor, que o foco é a corretagem. O nome está errado. A gente deveria atualizar hoje. Porque você parar para pensar, você fala, corretor de imóveis. Primeiro, corretor está ligado à corretagem. Então, está dizendo que o seu foco é a corretagem. E corretor do imóvel. Você não é corretor do imóvel. Você é corretor do cliente de imóveis. Então, hoje, a nomenclatura certa seria consultor imobiliário. Você vende os seus serviços. O imóvel é a materialização disso. Você não vende imóveis. E até, né, eu vou trazendo algumas coisas assim para não perder sua linha de raciocínio. Que eu falo assim, a gente tem os dois tipos de corretores. Os corretores de terceiros, de revenda, usados, como também são chamados, e os corretores de lançamento. São dois perfis distintos. Não existe, quer dizer, existe, mas não funciona. O corretor que quer vender tudo. Que faz tudo. Não existe. Também fala a mesma coisa. Não existe. Então, a primeira coisa no mercado imobiliário, nicho. Você tem que ter você tem que estar nichado. Você tem que ter uma especialização. Então, vamos lá voltar para o médico, por exemplo, novamente. Quando você tem um problema na sua retina do olho, você vai num clínico geral, você vai num oftalmologista especializado em retina. Então, tem corretores que se especializam num condomínio específico, numa rua, numa região. Não existe o faz tudo, senão você vira um pato. Você faz um pouco de tudo e tudo mal feito. E não faz nada. E não faz nada. E aí você não tem o quê? Credibilidade. Você não é uma autoridade, você não é uma referência. Então, a essência, a gente tem que buscar a essência. E indo mais um pouquinho profundo, só para não perder a linha de raciocínio, uma coisa que eu combato, né? No bom sentido. Combater no sentido de trazer uma reflexão, de trazer uma luz para a coisa. Uma luz, essa provocação. As pessoas, você pergunta para a maioria dos corretores, o que você faz? Eu vendo sonhos. Quem vende sonho é padeiro. Vamos começar por aí. É ele que faz o sonho, a bomba, a torta, né? Vamos na essência do ser humano? O ser humano, se você analisar, tudo que nós fazemos está ligado a você buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Tudo o que a gente faz. A gente está em busca da felicidade e evita o sofrimento. Aí você pega as pesquisas da National Association of Realtors, que é a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos, que tem mais de 1 milhão de associados. E não tem nada a ver de ser dos Estados Unidos, porque a gente está falando aí do profissional e do ser humano. Você pega as pesquisas dos clientes, o que eles mais pedem,
ajuda para precificar o imóvel, ajuda para vender mais rápido, ajuda para analisar as propostas. Ele está pedindo ajuda. Uhum. Então, o que nós fazemos? Nós ajudamos as pessoas a serem mais felizes. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Daniel, desculpa te interromper. Imagina. Eu costumo dizer que eu não vendo imóvel, eu vendo felicidade. Porque para mim, se o cliente entrar no imóvel dele, ele estiver triste, ele realizou o sonho de comprar o imóvel dele. Perfeito. Aí, beleza, o sonho acaba. Ele comprou o imóvel dele. Mas ele tá feliz cada vez que ele chega no imóvel dele, que ele coloca a chave na porta? Tem um caso do Fábio e da Adriana, que até tenho certeza que eles estão assistindo aí o nosso podcast, deixar até um abraço para eles. O Fábio e a Adriana, eles chegaram no meu escritório, foi atendido por um dos nossos corretores, e eles já estavam procurando um imóvel, uma casa para comprar fazia uns 6 meses, mais ou menos. E aí, no bate-papo com eles, eu falei assim, Fábio, Adriana, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não querem casa. O ideal vai encaixar para vocês um apartamento. Isso aí. Você tá louco, eu não quero apartamento, eu quero casa, porque eu quero espaço, eu quero terreno. Eu falei, Fábio, confia. Falei para ele, confia no que eu tô te falando. E aí a Adriana não queria ver nada em construção de jeito nenhum. E eu levei eles para ver um apartamento em construção. A primeira vez que a Adriana teve lá, ela odiou. Aí levei num outro que tava finalizando, quarto andar, com vista pra praia, né, pro lado do mar. E a Adriana apaixonou por esse apartamento. E eu falei para eles, olha, seja rápido porque esse apartamento vai vender logo. Foi batata. Eles esperaram 10 dias. Quando eles voltaram, tinha vendido o apartamento. Voltei naquele prédio que a Adriana tinha odiado. Mostrei um apartamento de meio, quarto andar, com vista. A Adriana falou assim, esse eu não quero. Ela entrou no do lado e falou assim, se fosse esse aqui, eu comprava. Eu falei, olha o que você tá falando. Você tem esse à venda? Eu falei, não tenho ainda. Olha o que você fala de buscar o produto para o cliente. Isso aí. Eu falei, eu não tenho ainda. Ela virou e falou assim, esse aqui eu gostei, esse aqui eu pensava em comprar. Passei a mão no telefone e liguei pro dono da construtora. Falei, Nani, mata uma dúvida para mim, quem que é o dono do apartamento 43? Ele falou, é o Dr. Marcelo. Mas sua cliente quer comprar? Pera aí que eu já resolvo já. Conclusão, a venda aconteceu em questão de 40 minutos, vamos dizer assim. Ela viu o apartamento, ela gostou do produto, completamente diferente do que ela queria. Ela queria uma casa num outro bairro, ela queria uma casa pronta. Ela comprou um apartamento em construção que levou mais de 1 ano para ser entregue. E ela já queria passar o ano novo dentro do imóvel dela, né? Então, assim, o corretor ele tem que estar atento. E detalhe, o mais importante de tudo, o Fábio e a Adriana, os dois, e as filhas, sempre agradecem, porque cada vez que eles chegam no apartamento, o Fábio coloca a chave na porta do apartamento e fala, meu, eu respiro felicidade aqui dentro. É isso aí. É a frase dele. Então, isso deixa a gente feliz, entendeu? E tem uma outra questão também, para gente, só para concluir essa questão que é um clichê que foi registrado no mercado, as pessoas não param para fazer a devida análise, pensar a respeito e ficam replicando isso. Então não tem problema. Assim, a maioria das pessoas aprendem assim porque quem ensinou também aprendeu assim. A partir de agora que você tem essa, né, estou trazendo essa provocação, então você não tem mais desculpa para pensar diferente. Por quê? Que o corretor não vende só sonho. Quando uma pessoa se divorcia e tem que dividir o patrimônio, cadê o sonho aí? Não tem sonho. Quando o investidor está buscando uma oportunidade de investimento, não existe sonho, é pura razão. Ele quer saber quanto ele vai investir, por quanto tempo, qual é o retorno, qual é o risco e como ele sai do negócio. Não tem sonho nenhum. Da coisa, né? Não tem sonho, é pura razão. Por isso que eu falo que raríssimos os corretores que sabem vender para investidor. Os corretores sabem vender para quem investe. É diferente. Quem investe do investidor. O investidor puro, ele olha ele não tem emoção nenhuma. Ele olha para aquilo... Razão pura, né? Razão pura. Não está dando retorno, ele muda o foco, ele muda o investimento. É número. É número. Então, é uma coisa para a gente se pensar. Porque quando você, o corretor, consultor já, entende isso, tudo o que ele faz passa a ter um sentido diferente. E ele faz com esse sentido. Então, ele vai fazer o registro das fotos e vídeos do imóvel para ele colocar à venda. Ele vai ter esse olhar de que, né, como que a pessoa vai receber essa informação, porque sabe qual é o sentido para aquela pessoa, seja ela investidor, seja ela um comprador final, seja que esteja realizando o sonho ou uma necessidade, porque as pessoas às vezes têm que se desfazer de patrimônio por uma questão de doença, precisa ter recursos. Enfim, é uma
grande reflexão que eu trago, que está baseado aqui no livro, né? Para que a gente pense de uma forma diferente, porque é uma das profissões mais bonitas que existem e uma das mais desvalorizadas. Exato. Então, esse livro não é um resgate da profissão, porque nunca houve essa valorização. É uma construção. Só que essa construção tem que ser de dentro para fora, tem que partir de nós. Se nós não nos valorizarmos, né, como consultores, se nós não nos posicionarmos, e como que a gente começa fazendo isso? Aprendendo a falar não. Exato. Não, eu não vou pegar seu imóvel por esse valor, porque não é o valor de mercado. Quem determina o valor é o consultor, não é o cliente. E o que acontece às práticas? Ah, não, ele aceita, ou ele valoriza por um preço maior para poder fazer a captação. Que isso é a pior coisa que tem. Cara, Armadilha. Aceitar alguns imóveis que estão com documentação irregular. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, porque eu tenho que ver o que está acontecendo, né? O dia a dia ali, né? E eu vejo alguns corretores captam alguns imóveis e colocam nos grupos para poder, né, compartilhar e a venda acontecer através de parcerias. E colocam lá, esse imóvel é contrato de gaveta. Meu amigo, isso existe ainda. Acho que faz 15, 20 dias eu recebi isso. Como assim contrato de gaveta? Isso não existe. Cadê a segurança jurídica? Com total segurança jurídica, a gente já tem uma insegurança jurídica hoje nesse país. Então você está dando assim, você está trazendo risco para você, você está trazendo risco para o seu cliente. E se você não faz todo esse diagnóstico no início, chega no final é onde você vai ter problema. Exato. Aí você perdeu tempo. Da mesma forma que você perde tempo quando você não entrevista e sai oferecer imóvel. Eu falo para os corretores, quanto vale o seu tempo, a sua hora de trabalho? Ah, mas eu não ganho por hora. Mas faz a conta. Quanto você faturou nos últimos 6 meses, divide por 30 dias, divide pelo número de dias que você trabalhou, o número de horas, você vai saber se a sua hora custou R$200. Custa R$200, um exemplo. Você saiu 2 horas, você perdeu 2 horas. Foi oferecer um imóvel que o cliente, o seu cliente comprador, quer fazer uma permuta, colocar um outro imóvel como parte de pagamento, e o vendedor não aceita, você perdeu tempo. Sim. Você perdeu R$400. Você colocou você foi com o seu carro, o risco de tomar uma multa, o risco de sofrer um acidente e perdeu tempo de poder estar produzindo alguma outra coisa. Então, são dois grandes problemas que a nossa profissão tem. A preguiça e procrastinação. Preguiça de ir atrás, preguiça de fazer parceria, preguiça de se aprofundar e analisar a documentação. A gente não for. Por isso que a gente não tem essa valorização. Esses dias eu recebi um vídeo, uma pessoa reclamando, falando assim, o grande problema que as pessoas querem deixar de ter o intermediário é porque não vê valor agregado. Eu não preciso de ninguém para abrir o imóvel para mim. A informação está aí disponível para todo mundo. O que as pessoas querem de um consultor, de um profissional que traga segurança, que traga agilidade, que traga oportunidade, porque é um dos maiores investimentos que a pessoa vai fazer na vida. Com certeza. E aí eu falo, aí só para concluir, corretor mata. Como assim mata? Pô, se você fizer uma venda errada, a pessoa pega e coloca todos os recursos dela ali, do fundo de garantia que ela batalhou a vida inteira, num imóvel que ela não vai conseguir pagar, porque ela não foi bem orientada. Foi no calor da emoção de fechar o negócio e assinar o contrato. Essa pessoa vai perder o imóvel? Ela vai perder tudo. Exato. Essa pessoa infarta, essa pessoa vai desenvolver alguma doença que vai fazer com que ela morra. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Com certeza. Entendeu? Então, sempre faço analogia com os médicos. Você não vai no médico, quem vende remédio é farmacêutico. O médico vai te indicar um remédio, mas baseado no diagnóstico que ele fizer, do seu problema, da sua necessidade, e depois ele vai te dar um tratamento. O corretor tem que fazer a mesma coisa. E baseado no que você está falando, né? O cara vai procurar um bom médico, né? Então eu preciso de um gastro, eu vou procurar um bom gastro. É a mesma coisa o corretor. O corretor ele tem que entender isso. E uma coisa que eu vejo que tem muita dificuldade hoje, Daniel, é na parte documental. Hoje os corretores eles têm uma dificuldade muito grande em analisar uma matrícula simples, tá? Eu já ensinei vários corretores lá no meu escritório. Eu já falei que eu já treinei mais de 300 corretores aí dentro do meu escritório e fora, ajudando. Documentação imobiliária. Sim. Para você ter uma ideia, teve eu contei no podcast passado, o cara chegou desesperado lá no escritório,
Falou, cara, eu assinei o contrato de financiamento com o banco, mas o banco não me liga para marcar a escritura. Eu falei, como assim o banco não te liga para marcar a escritura? Não, não liga para marcar a escritura. Eu falei, cara, o contrato tem valor de escritura, vai lá e registra, leva para registro. Eu falei, você leu o contrato? Li. Eu falei, você leu? Li. Eu falei, leu nada, cara, porque tá lá em cima, no cabeçalho da coisa lá, não tem como você dizer que... Sim. Então você não leu. E eu falei, você tá botando o teu cliente em risco, porque você não leu o contrato. Então assim, hoje eu vejo que muitos colegas de trabalho, infelizmente, eles têm um pouco da dificuldade da documentação imobiliária. O podcast, inclusive, ele veio para sanar essas dúvidas também. Então, vou trazer muita gente do cartório notarial, cartório de registro, advogado, direito imobiliário, né, direito contratual, porque cada profissional, né, é dentro da sua área. Entendeu? Então, vou trazer aqui para o pessoal estar esclarecendo essas dúvidas e trazendo essas informações para os corretores de imóveis. Que eu acho que isso é muito importante. Isso tem uma questão nossa aqui que as pessoas, a maioria acho que não sabe. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, aqui, cada um tem o seu contrato, né? O cara entra no Google, pega lá, faz a mescla de meia dúzia de contrato e faz o contrato dele. E não quer pagar um advogado para estar sendo assistido. Estados Unidos, como que é? Flórida. O contrato é do Estado. Contrato padrão. Tem 62 páginas. Perfeito. Aí, eu sei porque quando eu trabalhava com a parte de investimento imobiliário lá, né? A pessoa estava comprando um imóvel lá, mandava o contrato para ele dar uma olhada. Aqui, posso mandar para um advogado? Posso. Posso alterar alguma coisa? Não. O contrato é padrão. Só vai se alterar aqui os dados do imóvel, os dados de quem está vendendo, quem está comprando e a forma de pagamento. Acabou. Outra coisa. Marcou o dia de passar a escritura lá. Se você não for, é multa. Você tem multa. Aqui não. Aqui você marca. Esqueci meu rodízio. Eu esqueci, eu vou ter um médico. E você remarca. Então, essa parte informal que nós temos aqui no Brasil acaba trazendo risco aos negócios, né? Então, da mesma forma que lá nos Estados Unidos, eu estou trazendo essas referências para a gente pensar e sempre assim, não é tudo que existe lá é o melhor. A gente tem que pegar o que eles têm de melhor e ver o que é aplicável para nós. Com certeza. Então, por exemplo, não existe corretor autônomo lá. Todo corretor está vinculado a uma imobiliária. Porque quem assina a negociação final é o broker. É o broker da imobiliária. O corretor é o agent lá, é o agente. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ingressar hoje no mercado imobiliário, ele vai fazer o curso de TTI para ter o registro no Cresce. Isso não significa que ele sabe trabalhar, sabe fazer uma intermediação. Significa que ele está apto, ele está regulamentado para exercer legalmente a profissão. Mas como que ele vai aprender isso? Sozinho é muito difícil. O caminho é muito longo, né? Então, se vincula a uma imobiliária. Eu diria assim, quem está começando hoje, sabe qual é a melhor área para começar? A área de locação. Fala a mesma coisa. Porque você vai analisar toda a documentação, você vai fazer vistoria, você tem que estar acompanhando o cliente, essa parte operacional. Você tem que entender como funciona isso. Depois você vai para a venda. Aí você vai decidir se quer venda de terceiro ou se quer lançamentos. Quer começar? Começa numa imobiliária e começa na área de locação. Você vai aprender muito, vai te dar um embasamento muito grande. Então, essas padronizações, essas referências fazem com que o profissional tenha um embasamento melhor, tenha melhores referências, vai minimizar, vai diminuir tempo de aprendizado e vai diminuir riscos também, né, na sua profissão. Como consequência, vai ter melhores resultados. Com certeza. E mais rápidos. E mais consistentes, né? Isso eu sempre falo também, Daniel, para os nossos corretores lá no escritório. Eu falo, começa na parte da locação. Para você o quê? Entender o quê? Primeiro, o atendimento ao cliente. Você conhecer os imóveis. Porque você na locação, dificilmente você vai perder uma locação porque você falou alguma coisa errada para o cliente ali. Porque às vezes ele foi lá, gostou do imóvel, né? E ele precisa, porque tem muito menos imóvel para locação do que para venda, né? Você vai ter menos profissionais concorrendo, entre aspas. Então, estou lá no atendimento com o cliente para locação, eu falo para os corretores, você vai aprender a entender e interpretar o cliente. Você vai começar a entender a forma como você está falando com o cliente, qual o tipo de documentação que vai ser necessária, porque a documentação para locação ela é mais chata do que para uma venda, né? Ela é mais rigorosa do que para uma venda.
E aí você vai pegando esse know-how da coisa, e aí quando você vem para venda, você olha e fala assim, nossa, a venda é mais fácil de fazer. Mas não é que é mais fácil de fazer, você se alicerçou. Exatamente. Você criou uma estrutura, você criou uma base de atendimento e de documentação, que a hora que você vai para venda, você passa mais segurança para o seu cliente. E não adianta, o cliente comprador, o cliente que quer comprar um imóvel, ele tem que ter... Ele pode ser a razão ou pode ser a emoção, mas se ele não tiver segurança na negociação, ele não fecha. É isso aí. Ele corre. Então o corretor tem que tomar cuidado com isso daí. E a locação, ela traz essa base, né? Ela faz essa estrutura. Você falou uma coisa super importante agora, né? Quando o cliente não tem a percepção de segurança, ele recua. Uhum. Então, é difícil mensurar quantos clientes estão prontos para fechar um negócio, seja uma locação, fazer um investimento, comprar o primeiro imóvel, e ele deixa de comprar por falta de segurança no profissional que está conduzindo a negociação. Acontece muito. É imensurável isso. Então, muitas vezes, as pessoas perdem a venda por detalhes. E aí é o que eu trago, que nenhum curso de TTI, nenhum curso de vendas traz, que é a questão, primeira coisa, a gente fala muito hoje, se fala muito, porque nós estamos doentes. De uma forma geral, o ser humano ele tá doente, ele adoeceu, né? No mundo, ele não conseguiu ainda... A poeira está assentando, né? Com todas essas mudanças que nós tivemos recentemente, com os acontecidos desde Covid, com a tecnologia chegando, agora a inteligência artificial, todas essas mudanças, você vê até os países aí em conflitos, né? Quase numa iminência de uma terceira guerra mundial, tomara que não, mas várias provocações e tudo mais. E aí falam que a gente tem que ser empático, né? A gente tem que acolher. Aí eu pergunto, como é que você vai ser empático? O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro como o outro, não como você. Uhum. Como o outro. Como é que você vai fazer isso se você não está bem consigo mesmo? Se você não se conhece? Então, a gente tem que trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento gera autoestima. Então, assim, eu estou bem. Estou conversando com você, você está vendo aqui, você está sentindo pelo meu tom de voz, a minha linguagem corporal, o brilho dos meus olhos, o meu entusiasmo quando eu falo sobre a profissão, quando eu falo sobre essas questões ligadas ao mercado imobiliário e ao profissional, né, que é o consultor imobiliário, como eu acho que tem que ser. Então, os mínimos detalhes fazem a diferença. Então, por exemplo, o corretor que vai passar a ser consultor a partir de agora, quando ele vai gerar leads, ele não vai receber leads, ele vai gerar leads. Qual o melhor momento dele gerar os leads? Logo de manhã. O nosso telefone celular não passa a noite inteira carregando e de manhã está com a bateria cheia? É de manhã que a gente está o quê? Energizado. A gente vai falar com entusiasmo. Você vai deixar para falar no final do dia que você está cansado, a sua voz começa a diminuir, a sua força. Tudo isso é perceptível. Uhum. Perceptível na sua mensagem de texto, perceptível na sua voz pelo telefone. Agora, imagina pessoalmente. Porque quando a gente trabalha todo o funil de vendas, o grande objetivo é você chegar numa reunião, olho no olho. Então, aí cai numa outra questão também, que as pessoas estão ficando impessoais, elas querem resolver tudo por WhatsApp. Uhum. Principalmente o corretor, quem está do lado de cá. Do outro lado, as pessoas querem essa facilidade no início dessa jornada. Mas chega um momento, quero o olho no olho. Peraí, a hora que eu tiver que fazer o pagamento, fazer o investimento, desembolsar esse dinheiro, eu quero saber com quem estou conversando. Com certeza. Eu quero saber todos os detalhes do imóvel, quem é a construtora, quem é o antigo dono. Quero analisar, poder ver toda a documentação. Então, é super importante essas questões, né? Porque esses mínimos detalhes fazem a diferença. Que é uma das coisas que eu aprendi lá na minha experiência militar, que eu provoquei em mim, né? Legal. O Daniel, ele tá falando dessa questão da experiência militar que ele teve, porque o Daniel, ele ficou um tempo no exército de Israel. E o exército de Israel é um exército impressionante, a disciplina, a forma como eles trabalham, a forma até humanizada, muita gente não conhece. O Daniel esteve lá dentro, ele sabe dessa experiência.
E até compartilhe um pouco dessa disciplina aí, como é que isso serviu para você, Daniel, como pessoa e como profissional, né? O que isso te ajudou, essa Sim. disciplina que você aprendeu lá? Então, Guto, eu queria ter uma experiência militar, né? Mas eu não queria fazer o tiro de guerra lá em Piracicaba, na minha cidade. E como eu tinha já feito o segundo colegial, eu morei em Israel, passei um ano lá, fiz o segundo colegial quando eu tinha 15 anos, eu conheci um programa que era para voluntários de origem judaica, né? Uhum. Fazer esse treinamento voluntário. E aí o tempo foi passando, eu fiz faculdade e aí chegou no limite de idade. Eu tinha acabado a faculdade e falei assim, é o momento, ou faço agora ou não faço mais. Estava com 26 anos. E fui para lá. Foram 6 meses de treinamento. Meu grupo tinha 45, 50 pessoas, praticamente da mesma faixa etária, uns pouquinho mais novos, e de diferentes nacionalidades. Então, são diferentes culturas. Então, você imagina, eles falam sempre o seguinte, né? Quem já teve um pouco de experiência militar conhece, né? Você é dentista, você trabalha 8, 10 horas por dia. Você é funcionário público, você trabalha 8 horas por dia. Você é corretor de imóveis, você faz o seu horário, mas dentro dessa... Soldado, ele é 24 horas por dia. Soldado, você é soldado o tempo todo. Então, você tem que lidar com pressão o tempo todo, de cobrança, né? Então, você imagina, você o tempo todo sendo cobrado e tendo que lidar com outras pessoas de outras nacionalidades, com diferentes culturas. Tinha hora que eu falei assim, eu não aguento mais isso aqui, por que eu estou fazendo isso daqui? Só que, por outro lado, eu falava assim, se eu não concluir isso daqui, que eu me propus a fazer, eu vou ficar frustrado. Eu vou ter que colocar meu rabinho no meio das pernas e voltar lá para o Brasil e falar, eu não consegui. Então, né, eu lembro de uma frase do aquele xerife da Polícia Federal, que era o Romeu Tuma, ele falava, quanto a situação está difícil, morde o freio e eu aguento o tranco, né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso, né? E tudo era em hebraico, né? Eu sabia um pouco, mas não tinha todo o domínio. Mas você fala assim, o que eu mais aprendi, né? Eu aprendi a questão da disciplina, que é a disciplina que motiva. A motivação, ela não dura por muito tempo. Ela é curta. Então, você vai numa palestra motivacional, você volta no dia seguinte, o segundo dia já está menos, o terceiro já está esquecendo de quase tudo. Com 15 dias já era. Já era. A disciplina não, a disciplina ela traz constância. Né? Então, a disciplina foi uma questão super importante. O trabalho em equipe, o verdadeiro trabalho em equipe, não essas ladainhas que falam dentro das empresas. O trabalho em equipe ele é uma questão de sobrevivência. Então, a questão dos mínimos detalhes. Por que quando o botão da camisa aqui estava fora, a botina estava sem a graxa, ou o cantil não estava com água suficiente, quando eles pegavam para balançar, se fizesse barulho, significa que não estava cheio. Então, mandava você fazer flexão de braço, ou mandava você correr, ou o grupo inteiro correr para um lado para o outro. Para você aprender que os mínimos detalhes fazem a diferença, e são esses detalhes que vão fazer com que você sobreviva ou não mate ninguém, né? Ponha ninguém em risco do seu grupo, né? Então, é essa consciência coletiva. Então, trabalho em equipe. Eu aprendi que os meus limites estão muito acima daquilo que eu imaginava. Então, que a gente começa, eu não aguento mais, eu não consigo. Você quer me deixar maluco, eu vi essas palavras. As crenças limitantes, As né? crenças limitantes. Não é eu não consigo. Olha, eu não fui além desse limite. Eu desconheço o meu limite a partir daqui. É diferente do eu não consigo. Ou não posso. Qual que é a diferença minha e sua de um maratonista? Ele treinou, ele tem a técnica, ele se dedicou, ele foi persistente, ele teve disciplina porque ele quis, né, chegar naquele... Eu não fiz maratona, mas corri 3 vezes a São Silvestre, né? Então, eu me propus a fazer aquilo. Então, eu lembro lá de uma caminhada noturna, e eu era, né, sou alto, eles me davam a maca para carregar, né? Uma caminhada noturna de 25 quilômetros. Não estou aguentando mais. E aguenta. E eu cheguei e eu falei assim, mas eu aguento mais ainda. Então, quando você se expõe a essas situações, você conhece os seus limites. E a gente aguenta muito mais do que realmente a gente acha, né? Hoje, qualquer coisinha... todo mundo quer a fórmula mágica, né?
o remedinho para resolver tudo. E não existe. Não existe. Então, essas questões me ajudam em tudo na minha vida hoje. Porque tudo isso faz parte do quê? De autoconhecimento. Eu me expus a essa situação. Como eu me expus também quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui com uma mão na frente e outra atrás. Eu fui lá para me virar. Eu tinha aqui, meu pai tinha loja de automóveis. Meu pai um dia pegou a chave da loja e falou, Tó, é sua. Eu falei, eu não quero. Eu não quero estar fazendo o que você está fazendo hoje, porque eu vivenciei momentos muito difíceis com meu pai, de crises econômicas, de ficar um mês sem vender um carro. A época do plano Collor, né, que pegou o dinheiro, o dinheiro ficou retido no banco, situações difíceis, né? E eu fui eu provoquei essas experiências em mim, né, para justamente aqui poder crescer. Isso é vida. Isso não tem faculdade. Não. Né? Então, eu costumo dizer, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei um ano lá, eu fui para aprender inglês, mas para aprender inglês eu tive que trabalhar, ganhar dinheiro. Então, eu fui entregar flor, eu fui entregar pizza, eu trabalhei no Pizza Hut, fiquei depois 10 anos sem comer Pizza Hut, não suportava mais o cheiro do Pizza Hut. Eu fui entregar flor, eu fui pedreiro, dei aula de tênis e só não fui dar Fá defunto porque eu não achei onde que era. Mas eu tinha um objetivo. Então, foram 3 meses assim, trabalhando 17 horas por dia, para depois falar assim, o meu foco é melhorar o inglês. Aí fui estudar inglês. Então, eu me provoquei essas situações. E tudo isso faz parte de autoconhecimento. Sim. Né? Que gera o quê? Uma autoestima. Autoestima muito boa e alicerce, aquilo que eu falo, né? Eu tive muito problema disso daí, Daniel, com os nossos corretores lá no escritório, de levar a palestra motivacional pro o cara pegar o gás da palestra motivacional e 15 dias depois o cara perdeu o gás. É isso aí. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou levando treinamento de autoconhecimento, Perfeito. inteligência emocional. Tanto que a gente vai ter um podcast a partir da semana que vem, né? Dia 20 agora. A gente começa com outro podcast. Então, a gente vai ter esse às 10 da manhã, que é o Desenvolve Mob, que é para o mercado imobiliário. E depois a gente vai ter um para falar justamente do autoconhecimento e inteligência emocional, que é às 14 horas também na sexta-feira. Também é ao vivo. Então, assim, sexta-feira que vem eu vou estar com um entrevistado de manhã, falando sobre imóvel, e um entrevistado à tarde, que Perfeito. é o Gustavo Gamarra, que é um professor de educação física excelente, que está vindo trabalhar tanto a condição física e emocional das pessoas. O fortalecimento físico e emocional. Então, vai ser um podcast muito legal. Corpo, né? Saudável, né? Exatamente. Eu falo das 3 inteligências. Eu falo da inteligência artificial, a inteligência emocional e a inteligência social. E vou até te interromper só um minutinho, Daniel. Não, perfeito. Tudo isso daqui, ó, o Daniel vai estar sorteando um livro hoje, né? Bora. Para quem tá acompanhando a gente aí no YouTube, manda eu quero o livro, escreve aí que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Esse é seu, né? Esse é o meu. Esse aqui tá com dedicatória e tudo, e ele vai mandar autografado, tá? Vai mandar com dedicatória também, pode ficar tranquilo. Então, assim, a gente vai sortear um livro hoje e daqui, dia 30, qual que é o próximo podcast? Dia 27, né? Dia 27 a gente vai sortear o outro livro ao vivo aqui, tá? Para quem seguir o Daniel no Instagram e escrever lá para ele, falar assim, eu quero o livro, tá? A gente vai fazer uma publicação específica para isso, pode ser, Daniel? Pode, lógico. A gente faz uma publicação compartilhada, beleza, Bazani? A gente faz uma publicação compartilhada, então o cara que estiver curtindo, seguindo a gente, o Desenvolve Mob e o Daniel Rosenthal, escreve lá, eu quero o livro, e aí dia 27 a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá, voltando ao livro aqui, Daniel. Você sabe que, ó, pegando um gancho que você está falando, né? Tanta coisa vai surgindo o assunto, né? Isso aqui faz parte do meu legado. Eu quero deixar, Obrigado, né? Registrado aí parte do meu legado. Mas tem 2 grandes objetivos. Uma é, quanto mais corretores se transformarem, né, em consultores, melhor para o mercado, melhor para todo mundo. E eu sempre digo o seguinte, quanto mais dessa água estiver limpa, mais gente vai querer beber dela. Com certeza. E um dos grandes objetivos que eu tenho com esse livro também é fazer com que os corretores passem a ser consultores e passem a fazer parte do rol de confiança dos profissionais que todas as pessoas tenham. Então, quando você tem um problema de saúde, você lembra do seu médico, não lembra? Você tem um médico. Certeza. Até pouco tempo atrás, eu lembrava do meu pediatra. Hoje eu lembro do meu cardiologista, né? Se tem um problema jurídico, você tem um advogado de confiança. Com certeza. Até o seu pet, você tem um veterinário de confiança, não tem? Quantos negócios? Você é a parte porque você é do mercado, mas você já fez negócios
imobiliários pessoais, né? Particulares. Com quantos corretores você já se relacionou? Até para trabalhar Não é? Então, as pessoas, cada hora fazem um negócio com um corretor e não lembra dos outros corretores. Ou porque tiveram uma experiência ruim, ou porque não foi marcante. Uhum. Então, o objetivo do livro é fazer com que as pessoas entendam, né, se transformem em verdadeiros consultores imobiliários profissionais e passem a ser um profissional de confiança das pessoas. Então, eu sempre trago na palestra que eu faço uma imagem de um corretor americano, ele é de origem asiática, e ele fala o seguinte, eu quero ser o seu corretor da sua vida. A partir de hoje, eu quero ser o corretor da sua vida. Ele fala, I'm a realtor for your life. Então, a partir de hoje, qualquer negócio que você tenha, necessidade, desejo no mercado imobiliário, fale comigo. Porque você tem o seu médico de confiança. Ele pode ser, por exemplo, um cardiologista. Mas se você tem um problema de pele, você precisa de uma indicação, você confia nele. Você pode me indicar alguém da sua confiança que estudou com você, que você saiba que é uma pessoa atualizada, que seja... As pessoas indicam. Com certeza. E aí cai numa outra questão também, que quando você está gerando leads, as pessoas muitas vezes não estão no momento de compra, mas você tem que primeiro se conectar, se relaciona e você faz a manutenção. Você tem que ficar no mind share delas. Sempre ela tem que lembrar de você de alguma forma. Então, quando você se relacionar, não se relacione para vender. Se relacione para simplesmente se relacionar. Pergunta como é que vai. Entenda um pouco dessa pessoa, do perfil dela. Se ela é palmeirense, liga para ela, dá parabéns que o Palmeiras ganhou. Se ela é investidora, passa para ela oportunidades de investimento. Fale para ela de investimentos que você sabe que ela tem, que tiveram novas pesquisas, estão se valorizando, de coisas próximas, oportunidades, que ele vai falar assim, poxa, o Guto é um cara diferenciado. Ele vai te indicar. Uhum. Que as pessoas, quando têm uma boa experiência, elas querem que outras pessoas próximas, queridas, né, tenham essa boa experiência. Como acontece ao contrário também. Aliás, as pessoas falam muito mais mal do que bem. Né? É mais difícil as pessoas elogiarem do que... é muito mais fácil elas criticarem. Elas gostam de criticar. Né? Então, Guto, tudo isso faz parte dessa vamos dizer, é o meu desafio. Fazer com que as crianças, quando pensam, né, quando se tornarem adulto, eu quero ser médico, dentista, bombeiro, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, eu quero ser consultor imobiliário. Como outras pessoas que nunca pensaram em vir para o mercado imobiliário, falam assim, dessa forma faz sentido para mim. E não da forma, porque a forma como as imobiliárias, as construtoras hoje fazem para captar novos corretores, vem aqui porque você vai ganhar dinheiro, esquece, a pessoa que vem por dinheiro vai embora por dinheiro. Por isso que tem esse turnover, essa rotatividade enorme. Porque não está dando dinheiro aqui, eu vou para outra. Não faz mais sentido estar aqui. Agora, quando ele entende o sentido, né, dela estar vinculada a uma imobiliária que valoriza o corretor, que dá condições de trabalho para ela, traz oportunidades. Tudo bem, a gente tem que entender também que o mercado imobiliário ele tem voo de galinha. Ele está sempre instável. E numa situação, uma crise econômica, é o primeiro a ser afetado e o último a se recuperar. Então a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente não sofre, porque quando estiver em baixa, a gente sabe o que tem que fazer. Tem que trabalhar mais. Com certeza. Entendeu? Então, essa consciência é que eu acho que faz toda a diferença e que não foi trabalhado até hoje no mercado imobiliário. Curso de TTI, esquece. Os outros formações também, esquece. A gente tem que entender essa essência. É um resgate da essência, porque isso vai fazer todo o sentido e, fazendo sentido, os resultados serão melhores. Como diz um amigo meu, atrás de uma matrícula, do número de matrícula, existe um CPF. Ah, mas está num CNPJ. Por trás desse CNPJ existe um CPF. Então, você está lidando primeiro com pessoas. Você não vende para uma empresa, você não vende o imóvel, você vende para a pessoa. Você está vendendo ali um conceito para ela, né? Que a gente falou lá no começo. De você fazer análise do cliente, análise do perfil do cliente
entender o cliente e achar o imóvel que se adeque para aquele cliente. Exato. Né? É a materialização de tudo aquilo que ele externou, né? De tudo aquilo que ele está precisando, que ele está buscando, é o imóvel. É o imóvel. Né? E tem uma história ali naquele imóvel. É a história que você precisa entender também de quem tá vendendo, Tá vendendo. para você contar, porque muitas vezes essa história pode ser algo muito que vai ajudar, pode ser muito positivo na hora da venda. O histórico daquele imóvel, a reforma que teve aquele imóvel, né? O entorno né? Da região daquele imóvel, o potencial de crescimento, né? Tudo isso faz parte. Eu tenho um cliente que acabou virando amigo tanto o comprador quanto o vendedor. Foi uma situação muito atípica, Daniel. O cara veio, tinha uma casa no Itaguá, colocou essa casa à venda com a gente, isso aí em 2018. Ele falou, olha, minha casa vale 900 mil, preciso vender por 750, tô com uma certa pressa, arrumo o cliente, vou deixar só com você. Conhecia meu pai, né? Meu pai era corretor de imóveis de 1958, tradicional. O cara falou, vou deixar só com você. Passou mais ou menos uns 20 dias, eu liguei para ele e falei, olha, eu tô com um cliente, levei para ver seu imóvel, ele fez uma oferta abaixo do que você queria, mas ele vai fazer o pagamento à vista, em dinheiro, no ato da escritura. Ele falou, tá bom, para mim serve. E aí nós marcamos a escritura, ele veio, e aí eu olhei para ele e perguntei, mas por que o senhor tá vendendo o imóvel? Porque até então ele não tinha me dado brecha para essa pergunta. E ele tava vendendo um imóvel feliz, Daniel. E aí foi uma coisa surpreendente e emocionante. Quando eu conto até me emociona um pouco. Ele virou e falou assim, eu tô agradecendo a Deus de ter esse imóvel. Eu investi em imóvel a minha vida inteira. Hoje minha filha precisa fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. O valor desse imóvel praticamente é o que falta para complementar a cirurgia da minha filha. E eu agradeço a Deus de ter esse imóvel, de ter esse bem, poder vender esse imóvel para cuidar da minha filha e saber que uma outra pessoa vai ser feliz dentro do meu imóvel. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma venda com felicidade numa situação que, entre aspas, triste. Sim. Né? Uma situação que você tem uma dor por trás daquilo. Mas o cara, aí a gente fala da inteligência emocional. O cara tava tão bem com ele mesmo que ele tava sendo grato por ter aquele imóvel. Em vez de ele reclamar de vender o imóvel, vou ter que vender o imóvel por isso. Ele tava agradecendo a Deus a oportunidade de vender aquele imóvel para poder cuidar da filha, que era o bem maior dele. É a ótica, né? Das coisas, né? Tudo tem os dois lados. Depende do que você quer enxergar. Exatamente. Por um lado, eu estou resolvendo um problema aqui. Ele pode ver, eu estou resolvendo. Graças a Deus eu tenho esse imóvel, eu vou conseguir solucionar um problema da minha filha. Outro, poderia ver, eu vou perder esse imóvel, eu vou vender mais barato, né? Eu estou desfazendo o meu patrimônio. Tá, mas o que é mais importante aí, né? Mas é a escala de valores de cada um. O cliente que comprou ficou emocionado, chorou, falou, mas eu não quero mais nenhum desconto, eu vou pagar os 750 pro senhor. Ele falou, não, a gente combinou esse valor, vamos fechar nesse valor, não tem problema, eu quero que você seja feliz lá. Então você vê a felicidade daquele cara, e eu viro e mexo, eu converso com ele, e ele é desse jeito, Daniel. Então assim, é gostoso a gente se relacionar com pessoas assim. Tanto é que hoje eu falo, o que você acha que eu deveria, que curso você acha, qual a especialização? Primeira coisa, entenda de pessoas. Exato. Hoje, o corretor, a nossa profissão é um esporte de contato. Se você não gosta de pessoas, está na profissão errada. Se você não gosta de conversar, você está na profissão errada. Então, hoje, quer se dar bem na intermediação imobiliária, entenda de pessoas. Mas para entender de pessoas, primeiro você precisa se conhecer. Exatamente. Senão, né? Qual o lugar que é mais importante, né, da gente conhecer em toda a nossa vida? Nós mesmos. Exatamente. E vai passar essa vida e a gente não vai conhecer tudo. Mas a gente tem que saber. Então, assim, eu sugiro a pessoa fazer uma coisa básica, que é uma análise SWOT, que vai mostrar o quê? Você vai colocar no papel quais são suas forças, as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você tem e quais são as ameaças. A partir daí, você vai saber como você pode usar o que você tem de melhor a seu favor e o que você não tem habilidade, você buscar isso de alguma outra forma ou saber se esquivar, não entrar naquela onda ali, naquela esfera ali, que você não sabe, você não tem domínio de surfar, porque ninguém é bom em tudo. Né? Então, você começa com depois você faz o quê? Uma análise de desempenho. Análise de competências. Quais são as competências que você tem? Quais as competências que você precisa melhorar? Né?
Quais as competências que essa profissão exige? E o que você não tem, vai buscar, vai desenvolver, vai atrás. Está tudo aí disponível, não tem mais desculpa, não tem dinheiro. O Google hoje é a maior universidade do mundo. Sim. Tem tudo ali. A única dica é o seguinte, eu falo, busque bons profissionais, porque eu tenho visto uns profissionais falarem sim. umas coisas que... Não, aí são os pseudos gurus, né? Eu falo assim, para a pessoa poder falar alguma coisa, ela tem que ter um pouco de milhagem. Né? E o que acontece? Como as pessoas estão em busca do imediatismo, eles veem só a primeira camada. Então, assim, eu sou contra. Sim, eu acho que não é saudável você mostrar o seu sucesso através de um carro que você compra, entendeu? Através de uma roupa que você utiliza. Isso é muito raso, isso é muito pouco, né? Porque tem pessoas que realmente fazem muito sucesso e não precisam demonstrar isso. Então, as pessoas precisam de experiência de vida para poder falar sobre certas coisas. Né? Então, eu tenho minha formação em coaching. Eu uso muitas das ferramentas de coaching nas mentorias. Eu gosto de fazer as mentorias. É onde tem, assim, as pessoas se transformam. É maravilhoso, é muito prazeroso. Quase vontade de fazer de graça, mas é que toma muito tempo, né? Coach. Como uma pessoa quer ser um coach? O coach que é? Vamos lá, é o técnico. É a pessoa que entende de um determinado assunto, tem uma experiência num determinado assunto e vai fazer com que você consiga atingir a sua alta performance. Que sozinho nós não conseguimos atingir a nossa alta performance. Tem uma hora que a gente tem uma limitação, começa a incomodar, começa a sair da zona de conforto, a gente não consegue. Você precisa de alguém para ir lá provocar. Por isso que os esportistas de alta performance têm não só técnicos, um técnico, ele tem uma equipe. Né? Por que você vai na academia e contrata um personal? Por que você precisa? As máquinas estão ali, faz a fichinha a ali. fichinha, o programa, é só você seguir. Não, você precisa de alguém para ficar pegando no seu pé. Então é isso. Então, como é que alguém vai falar do mercado imobiliário, né? Fazer com que uma pessoa atinja os seus mais altos níveis, provoque você, né? Naquilo onde você precisa melhorar, se ela não tem essa experiência. E o que a gente tem aí são esses... Né? Tem pessoas boas, têm sucessos em algumas áreas, mas não é no todo. E as pessoas têm hoje, elas querem, né? É normal do ser humano, idolatrar, né? Quem quer saber quem é o vilão e quem é o salvador, né? Sempre tem que ter os extremos, né? E as coisas não são assim. Então, essa questão do coach, né? Eu acho fantástico. Os principais empresários do mundo têm um coach. Por quê? Para fazer com que você atinja o seu melhor desempenho, a sua alta performance, o máximo de você. Né? Então, são grandes desafios, né? E tá tudo aqui no livro. Boa parte aqui tá no livro. Tudo aí no livro. E uma linguagem super tranquila. Ele é um livro atemporal. Então, assim, você pode ler hoje, você pode ler daqui 1 ano, você vai reler certas coisas, porque livro é assim. Você tem que ler hoje, você vai absorver algumas coisas de uma determinada forma, de acordo com o momento de vida que você está. Exato. Depois você vai reler de novo, faz marcação. Eu falo o seguinte, não tenha dó de rabiscar, de fazer anotações. O livro é para isso mesmo. Eu sou das antigas, né? Gosto de fazer isso também, gosto de deitar, muda a posição, tá sentado, tá deitado, vira o livro assim e tal. Ele é atemporal, ele não fala só do profissional aqui no Brasil, ele fala de uma forma geral, porque a gente vai expandir isso. Eu estou indo para Boston agora, no maior evento de corretores de imóveis do mundo, que é organizado pela NAR, a National Association of Realtors. Acontece todo ano, esse ano vai ser em Boston. Eu estou indo lá justamente para quê? Para me reciclar. Legal. E vou fazer o lançamento do livro lá em Boston também, para os corretores brasileiros que atuam no mercado americano. E depois nós vamos fazer já na Europa, Portugal, Espanha, porque ele é para todos os profissionais que atuam na intermediação imobiliária. Então ele é atemporal, ele não fala só aqui para o profissional brasileiro. E ele é muito prático, porque é um perfil do corretor, a praticidade. O corretor não gosta de filosofar, né? Ele gosta de falar, faço isso e aplico dessa forma. Então, tem vários insights com frases inspiradoras também, né? Os 3 Ps
do consultor imobiliário, ele tem que ser produtivo, o nosso trabalho tem que ser produtivo, tem que ser prazeroso e tem que ser próspero. Com certeza. Entendeu? E se a gente não entende tudo isso, a gente não faz sentido a gente acordar todos os dias de manhã e fazer o que a gente faz. Você vai trabalhar para sobreviver. Você vai trabalhar para pagar boleto. Isso é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Eu ensino, então, aqui, a pessoa a definir o seu propósito. Seu propósito de vida é aquilo que vai fazer com que você seja tão forte que qualquer coisa que venha a ameaçar, né, o seu trabalho, a sua vida, a sua rotina, o seu propósito, ele vai te trazer de novo para aquilo que realmente faz sentido para você. Eu ensino as pessoas a definirem a sua proposta de valor. O que é a sua proposta de valor? É aquilo que vai diferenciar você de outros profissionais. Por que um cliente vai escolher entre eu e você? Ele vai olhar a sua proposta de valor. O que você me oferece? Qual que é a sua experiência? Não só no mercado imobiliário, porque a sua experiência de vida também conta. Conta também a sua experiência em outros segmentos, em outros momentos da sua vida, em outros cargos. Tudo isso faz total diferença. Se você não tem uma proposta de valor e você... porque o que o consultor deve vender primeiro? Primeiro ele deve vender a sua consultoria, a sua prestação de serviço. O que você faz? Qual é a dor que você resolve? Qual a solução que você vai trazer? Para eu poder confiar, né, que você vai conduzir essa negociação. É a sua proposta de valor. Se você não tem isso, você é mais um. Sim. Então, tem N corretores hoje que estão aí que poderiam ter resultados muito melhores e não tem. E não é culpa deles. Não. Porque quem ensinou também aprendeu errado. Então, a partir de agora, não tem mais desculpa. Lê o livro. Tá entendeu? aqui, ó. Lê o livro. Tá aqui Você vai o livro, ver a diferença que vai fazer. E as pessoas falam, isso aqui não é só para o corretor. É para experiência de vida. Experiência de vida para todos os profissionais. Porque eu trago experiência dos Estados Unidos, eu trago experiência do Exército de Israel, eu trago a minha experiência quando eu trabalhei 13 anos vendendo automóveis. Eu fui operador de factoring. Aqui em São Paulo, eu trabalhei como motorista de lavanderia. Entendeu? Então, esse apanhado todo, né, me traz uma visão diferenciada das coisas. Por isso que eu fui... qual é o tema da minha palestra que eu falo do livro? O óbvio que não é visto no mercado imobiliário, na consultoria imobiliária. Acontece que o óbvio é muito difícil de você identificar, é difícil depois você praticar também. Então, é tudo muito óbvio. Só que é muito difícil você enxergar, né? Pra você conseguir chegar no óbvio. As pessoas, por exemplo, você vai dar um nome de um produto, de um empreendimento imobiliário, você vai dar um nome e fica criando nomes complexos. E você pega, por exemplo, os nomes das empresas de telefonia. Oi. Claro. Vivo. Papum. Né? Fácil de gravar. Fácil de gravar. Então, assim, a nossa essência. Vamos entender a nossa essência, porque senão não faz sentido o que a gente está fazendo. E a gente vai continuar aí batendo cabeça, perdendo tempo. Então, dessa forma, entendendo tudo isso, a gente vai trabalhar de uma forma mais eficiente, muito mais prazerosa, próspera, produtiva, e a gente, como consequência, vai ter melhores resultados. Com certeza. Eu fui, há uns 15 dias atrás, fazer um bate-papo. Eu e o Oséias, que é delegado do CRES lá em Ubatuba, a gente foi fazer um bate-papo com o pessoal da ETEC. E ali surgiram muitas dúvidas documentais, a gente conseguiu sanar bastante coisa, mas uma coisa que eu senti no pessoal lá era um pouco do medo do mercado imobiliário. Por quê? Uma menina chegou para mim e falou assim, mas... escuta, eu tenho uma bicicleta, eu posso ser uma corretora com uma bicicleta? E eu respondi para ela o seguinte, professor Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito interessante que eu uso sempre. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Perfeito. E eu falei para ela, você vai começar com essa bicicleta. Muitos corretores hoje começaram de bicicletinha. Aí até o Oséias comentou na época, ele falou, eu comecei praticamente eu não tinha nem bicicleta. Hoje eu tô bem. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho apartamento, eu tenho meus bens, né? Mas eu comecei com uma bicicletinha. Isso daí não foi um fator que me limitou a crescer, a desenvolver. É lógico, é ruim. A gente olha o colega do lado e não trabalhar de carro. Às vezes a gente não sabe quanto tempo aquele cara já está trabalhando no ramo para ter o carro, para ter aquela experiência, para ter aquele escritório, ter alguma coisa.
E às vezes a gente fica se limitando, fala, poxa, mas eu queria ser igual o cara, né? Fica se espelhando, olhando muito para cima, em vez de olhar ali no horizonte e falar assim, bom, aonde eu tô agora, o que eu preciso fazer e qual vai ser o próximo nível que eu posso chegar? Qual é o planejamento que eu tenho que fazer para atingir o próximo nível? A gente volta naquela história que você estava falando, o corretor começar com a alocação. Eu vejo muitos corretores hoje, o cara tira o Cresce hoje e já quer trabalhar só alto padrão amanhã. O cara quer vender uma casa de 15 milhões de reais. E aí ele não sabe nem falar sobre o imóvel. Ele não sabe a diferença de um porcelanato de 200 reais com um porcelanato de 8, 10 mil reais. Ele não sabe a diferença de um projeto arquitetônico. Então, assim, tem muitas informações dentro do ramo imobiliário que os profissionais que chegam agora não têm noção. Mas não tem noção não é porque o cara não quer aprender. É porque é muita informação realmente dentro do mercado. Não, e vendem isso dessa forma, né? Exato. Então, por exemplo, quem até profissionais que já atuam no segmento econômico. Aí ele fala assim, poxa, mas peraí, eu estou fazendo uma venda aqui, venda de 200, 250 mil reais, né? O valor dos meus honorários, aliás, um parênteses, né? A gente não ganha comissão, nós ganhamos honorários, né? Uhum. Os nossos honorários são baixos. Eu vou para o alto padrão. Eu falo assim, não tem problema nenhum. Para você vender alto padrão, você vive alto padrão? Você consome alto padrão? Por quê? Para você se relacionar com uma pessoa de alto padrão, e alto padrão não necessariamente são as pessoas mais inteligentes, né, mais sofisticadas, mas elas têm um padrão de consumo, um padrão que elas, né, a rotina delas. Se você não vivencia isso, não tem, é incongruente. Você está falando uma coisa e fazendo outra. Você não consegue criar o rapport com o cliente. Zero rapport. A palavra certa é Porque essa. a linguagem é diferente, né? Seu posicionamento é diferente. Então, não dá para a pessoa chegar de bicicleta e querer vender um alto padrão. Cadê a credibilidade? A pessoa pode ser a pessoa mais honesta do mundo, ter a melhor das intenções, mas... Então, tem uma curva de aprendizado, né? Tem uma jornada a ser seguida. Todas as pessoas com ou sem bicicleta, trazendo isso aí, podem ser corretores top producers. Podem ter todo o sucesso do mundo. Mas eles têm que entender que quando a gente nasce, começa a engatinhar, fica de pé, anda, depois sai correndo. Você não sai da barriga da sua mãe e sai correndo na maternidade já. Negativo. Né? E se tentar, vai tropeçar, vai cair do berço e vai se esborrachar. Então, é isso que acontece. Então, tem que entender. Tem uma jornada, né? Tem uma curva de aprendizado. E você tem hoje todas as informações disponíveis. Então, assim, costumo dizer daí, o céu é o limite. Céu é o limite. Né? Da mesma forma, um corretor daqui pode se tornar um corretor nos Estados Unidos? Pode, sem problema nenhum. Só que você precisa entender que, primeiro, como que funciona lá. Primeiro, você precisa se legalizar. Porque se você não tiver o visto de trabalho, você não consegue tirar a licença. Então, por exemplo, eu tenho, porque eu morei lá o Social Security, eu pude fazer o curso de agente, mas eu não pude tirar a licença. Porque para tirar a licença tem que ter o green card, tem que ter a permissão de trabalho. São dois tempos diferentes, né? São coisas distintas. Então, se você não tem... Então, primeiro você precisa resolver sua questão documental, né? Sua questão de se regularizar lá como para poder trabalhar lá. Depois você faz o curso, depois você vai estar vinculado a uma imobiliária, você vai se desenvolver, você vai crescer e não tem problema nenhum. O caminho ele tá explícito ali, né? Todas as etapas que você tem que cumprir, sem problema nenhum. Agora, até lá, o que você pode fazer? Trabalhe em parceria. Você tem um cliente que quer investir na Flórida, em Orlando, faça parceria com um corretor. E tem vários bons corretores. Quem quiser indicação, eu posso indicar vários. Vocês trabalham em parceria. E aí você trabalha com o quê? Pela indicação. Quem vai fazer o maior trabalho? É o corretor de lá, que está licenciado lá. Você vai fazer a indicação. E nada mais justo você receber por isso. Sim. Então você pode atuar, né, no segmento internacional, trabalhando em parceria, como vice-versa também. Tem muitos corretores brasileiros que atuam nos Estados Unidos e tem clientes lá que têm imóveis aqui, que eles querem investir mais ou eles querem dar liquidez e eles precisam de corretores aqui, né? Parceiros. Então, falando dessa questão, e para finalizar essa questão, é importante aqui
Queria falar dos 3 pilares do profissional, do consultor imobiliário. Que é algo dele, que independente o que ele faça, onde ele esteja, isso sempre vai ser o patrimônio dele. Primeira coisa, é o networking. Quanto mais networking você tiver, quanto mais pessoas você conhecer, mais negócios você vai gerar. Porque são mais pessoas que querem comprar, mais pessoas que querem vender, mais pessoas que querem investir e mais pessoas que querem alugar, né? Então, não desperdice nenhuma chance de conhecer novas pessoas. Volta naquilo que eu falei. É um esporte de contato. Prospecção total. Total, o tempo todo. Olhou, distribui seu cartão. Entendeu? Olhou, conversa, fala que você é, o que você faz, quem você é. As pessoas têm vergonha. Por isso que é o corretor sem vergonha de ser consultor imobiliário. Segunda coisa, você precisa ter o maior número de produtos disponíveis. Com certeza. Como que você consegue isso? Fazendo parcerias. Boas parcerias. Captações saudáveis. Captações saudáveis e parcerias. Eu não tenho no meu estoque, eu vou buscar onde tem. Então, parcerias. Agora, não adianta você saber quem está querendo comprar, vender, investir, você ter o produto se você não sabe o como. E o como, o que é? Conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, não desperdice nenhuma chance de aprender. E o conhecimento é infinito. Tem uma frase que está no meu livro aqui, que é do meu pai. Meu pai falava, quanto mais eu sei o quanto me resta saber. Então, você fala assim, pô, Daniel, você tem uma bagagem bacana. Eu acho bacana, né? Fiz bastante coisa. Né? Eu sou inquieto e não paro. Logo, logo tem novidades aí. Estou lançando um curso de executivo em negócios imobiliários com certificado USP. Legal. Início do ano que vem. Logo, logo eu trago mais detalhes aqui. Mas onde que eu estou indo agora? Dia 21 e 22, semana que vem, sabe onde eu vou estar, Guto? Aqui em São Paulo. Sabe fazendo o quê? Um curso de incorporação imobiliária. Eu quero entender. Eu preciso saber por uma outra ótica. Eu quero saber o que se atualizou já. O que tem de novo, o que estão fazendo de novo. Em novembro, eu estou indo para Boston. 3 dias de evento. Eu quero saber o que está acontecendo lá. Entendeu? Então, é algo que não para. Quanto tempo de mercado imobiliário, Daniel? Eu tirei meu Cresce com... vai fazer 32. 32 anos. 32 e anos. ainda continua buscando conhecimento. Não, É isso que eu falo para os corretores. Não para. A coisa não para. Eu vejo alguns profissionais... O primeiro que eu falo assim, o corretor ele tem que ter consciência da maturação, né? Do tempo de maturação. Então, eu quero trabalhar com locação definitiva. Você tem que entender que você vai ter o tempo de maturação para entender de locação definitiva. Né? Do contrato, do atendimento ao cliente, de uma vistoria. Na venda, a mesma coisa. E aí a gente vê que esse tempo de maturação ele não para nunca. Não. Entendeu? Eu também vou fazendo os outros cursos, vou fazendo um monte de coisa. Amanhã eu vou estar fazendo um curso lá com o Wendel Carvalho, com o Wendel Moral, que eu comentei com você. Vou estar lá com eles aprendendo para quê? Justamente para entrar na área de treinamento e desenvolvimento. E aí eu vejo, Daniel, vocês, com esse tempo de experiência que você tem, que eu tenho quase a mesma coisa aí de... Não é quase a mesma coisa, que eu nasci dentro do ramo imobiliário, né? É. Então, assim, a gente sempre está buscando conhecimento. A gente sempre está buscando novas tendências de mercado, né? Novos conhecimentos, para a gente poder estar aplicando no nosso dia a dia. E, às vezes, eu vejo alguns corretores querendo ficar engessados naquilo. Não, eu já aprendi, já sei como é que faz, como é que é e como é que não é. E esse é um grande problema, esse é um grande gargalo. Esse é um dos gargalos que eu vejo dentro do ramo imobiliário. Primeiro é a crença limitante, o cara achar que ele não é merecedor. Sim. O cara achar que ele tem que ganhar 3 mil por mês e, nossa, eu tô satisfeito com os meus 3 mil aqui e tô pagando minhas continhas, tô com meus boletos em dia, tá ótimo. Eu tive um corretor, não vou citar o nome lá, o cara com uma puta bagagem para arrebentar a boca do balão. Mas ele não tinha firmeza, confiança nele mesmo. Entendeu? Então, faltava um pouco do autoconhecimento. Eu tentei trabalhar um pouco isso daí. Mas... E hoje o cara pegou meio que largou tudo e foi... Ele tá meio mesclado assim... Entre trabalhar de Uber, fazer outras coisas e o ramo imobiliário. Então, ele não é nenhuma coisa, nem outra, nem outra. Mas é um cara que tem um puta de um potencial. Mas eu não sei porque aonde existe a trava dentro dele ali... Da crença limitante que não deixa esse cara evoluir. Sim. Esse é um dos gargalos. E não tem problema. Veja só. A questão da ambição... Ela é relativa e ela é individual. Né?
tem problema. A questão só é a seguinte, essa pessoa que você está citando, ela teve oportunidade com você, né, e em você, de se destravar. Uhum. Então, o que dá pena, às vezes, são pessoas que não têm oportunidade. Uhum. Né? Mas quando elas têm, é algo que tem que partir de dentro para fora. A pessoa tem que querer. Exato. A gente vê um monte de pessoas que precisam mudar certas coisas. Fala, poxa, eu tô vendo que você não vai dar certo isso daqui e tal. Mas é a pessoa que tem que ver. Exato. Né? E aí entra a questão da humildade de ouvir. E indo nessa linha, uma das coisas, por exemplo, que eu fui buscar, o pessoal fala muito de oratória, né? Eu fui fazer um curso de escutatória. A gente não tem 2 orelhas e uma boca? Você tem que ouvir mais e falar menos. O corretor, tá? Ele quer falar muito. Ele tem que saber perguntar mais e ouvir mais. Então, assim, a boa venda, a venda se faz ouvindo, não falando. Sim. Eu já vi corretores perder venda. Por quê? O cliente já tinha comprado. No meio da apresentação, já estava satisfeito com as informações. E o corretor quis continuar. Sincericídio, se matou. Perdeu, se atropelou. Então, tem que buscar essas voltando ao que você estava falando, né, nas formações, eu fui buscar escutatória. Eu fui fazer curso de gestão emocional nas organizações. Por quê? Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser bacana, você vai estar atualizado, mas você vai estar competindo com várias outras pessoas. Agora, eu fui buscar coisas totalmente distintas. Né? Eu fui me expor, eu fui lá para o exército, quis ter uma experiência militar, tirar da zona de conforto mesmo, sabe? Então, assim, porque aí você vai ter um diferencial. Porque aí entra o quê? Na proposta de valor. Então, por exemplo, hoje, assim, a pessoa vai falar, vou contratar um palestrante. Quem que eu vou contratar? Vou contratar uma pessoa aqui que, tudo bem, tem um sucesso no mercado imobiliário, tem bons resultados. Ela vai falar disso só. Ou eu vou contratar o Daniel, que, ele vai falar sobre... O cara vai fazer umas provocações aqui, ele vai trazer a experiência dele militar, ele vai trazer a experiência dele comercial, ele vai trazer a experiência dele financeira, entendeu? Qual que é o diferencial? Tudo bem, pode ser que queira esse, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que mostrar o meu diferencial. Agora, para mostrar, eu tenho que fazer, eu tenho que investir. Então, isso não para. E quanto mais você faz, mais você quer. Exatamente. É impressionante. É viciante, é viciante. Né? Mas é um vício saudável. Um vício saudável. Vício saudável. É um vício gostoso. E quando a gente começa a trabalhar essa questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, a gente vai se fortalecendo. É que nem ir pra academia, realmente, né? Vou lá, vou treinar braço e perna hoje, né? Amanhã eu vou treinar ombro e costas. E a inteligência emocional é exatamente isso. A gente começa a treinar o nosso emocional, o relacionamento com a família, o relacionamento com os colegas de trabalho, relacionamento com os clientes, relacionamento com os negócios. Isso começa a dar uma firmeza e uma clareza muito grande pra gente. É isso aí. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento, para mim, eu acho fantástico. É uma coisa que eu sou apaixonado. Esse corretor que eu tô falando em questão é um puta potencial, cara. É um puta potencial. Mas ele tem alguma travinha ali que eu não consegui achar qualquer... Não só ele, tá? Vários outros que tiveram comigo, tá? Trabalharam comigo, excelentes potenciais, mas o cara, por algum motivo ali, teve um que foi engraçada a situação, que ele virou e falou assim, minha mulher falou que eu não sirvo para isso. Minha mulher falou que eu não sirvo para isso. Minha mulher falou que não... E ele ficava insistindo nisso. Aí eu virei e falei assim, cara, a vida é sua ou da sua mulher? Primeira pergunta que eu vou te fazer. Eu falei, se amanhã você morrer, ela vai estar do teu lado no caixão? O caixão só cabe um. E só vai você. E, conclusão, fiquei sabendo agora, acho que foi uns 2, 3 meses atrás, a mulher separou dele. Largou dele porque disse que ele era incapaz. Então, quer dizer, ele ficou se auto-sabotando, acreditando no que a mulher falava pra ele. Então, assim, a gente tem muito problema emocional. O corretor é um bicho que tem um problema emocional muito grande, né? Quem trabalha com vendas, no geral, se o cara não se alicerçar bem no emocional, ele vai ter sérias dificuldades. Então, assim, eu sou um cara que sou apaixonado pelo ramo e eu queria ver as pessoas apaixonadas, esse brilho no olho que você fala também, né? Eu queria ver outras pessoas dessa formatação também, Daniel. Outras pessoas com essa vontade, com esse, desculpa a expressão, com esse tesão. É isso mesmo. Tá? De querer crescer, aprender e compartilhar. Porque o mais gostoso de você aprender é o compartilhar. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. É o compartilhar. Eu não guardo nada. Tudo que eu sei tá aí. E quer me trocar uma ideia? Vamos trocar ideia, vamos, entendeu? Eu sou dessa opinião. Quanto mais dessa água estiver limpa,
mais gente vai querer beber dela. Exato. Se o mercado melhora, melhora para todo mundo. É isso que as pessoas têm que entender. E se elas não entendem isso, é um dos problemas, por exemplo, voltando aí na parte prática, que são as dificuldades de conseguir uma exclusividade. Exclusividade, as pessoas acham que assim, é exclusividade de ter a comissão exclusiva. Não é. É você fazer um trabalho exclusivo para aquele imóvel, para aquele cliente. É fazer uma gestão exclusiva. É trabalhar de forma exclusiva. E você ser o representante daquele imóvel no mercado. E você trabalhar com parcerias. Olha, se você trabalha, mostra esses fatores, essa argumentação, não tem nenhum cliente que não vai deixar o imóvel dele com exclusividade para você. Agora, se você quer trabalhar só os seus honorários exclusivos e vai colocar ele na mesma esteira, a mesma estratégia de marketing, de divulgação, como outros, vai ser mais um, aí não faz sentido. Aí não faz sentido. Agora, se você pensar exclusivamente aquele imóvel, aquele cliente, fazer uma gestão exclusiva de negócio, então isso faz o quê? Faz parte do compartilhamento. Então, quando você entende o compartilhamento, você muda a sua forma de trabalho. Mudando a sua forma de trabalho, você vai ter resultados diferenciados também. Com certeza. E detalhe, a exclusividade às vezes acontece tanto de um lado da venda quanto do lado da compra, né? Lógico. Da consultoria. E isso é muito legal. E aí o corretor ele tem que estar preparado, né, para entender o cliente, vendedor e comprador. E aí, sabendo que o cliente quer comprar uma determinada coisa, ele buscar aquele produto para o cliente. Sim. Através de parcerias ou captações saudáveis. E no caso da venda, que já aconteceu bastante, eu nunca peguei, assim, de verdade, exclusividade de venda por escrito, eu acho que eu peguei muito pouco. Mas já peguei aquela exclusividade do cara virar para mim e falar assim, Sabó, eu vou te dar 30 dias para você vender meu imóvel. Aí o que eu fazia? Eu olhava o imóvel do cara, estudava o imóvel do cara e começava a fazer uma análise de perfil dos meus clientes ou de clientes de colegas que encaixariam naquele imóvel. Entendeu? E aí saindo fazendo uma oferta ativa. Então, às vezes, o corretor fica esperando o cliente vir também. Portal imobiliário, LinkedIn, fica esperando todas as redes sociais ali. Antigamente era só jornal que a gente tinha. Sim. Né? Hoje não. E aí o cara fica esperando o lead de chegada ali e ele não faz o que precisa ser feito, né, da oferta ativa. Oferta ativa é muito interessante. Aqui em São Paulo eu fiz uma venda para um dono de uma padaria que eu vi ele trocando ideia com a mulher dele ali. E ele bravo porque ele pegou 2 horas de trânsito para chegar, chegou atrasado na padaria, que não sei o quê, que teve um acidente, que o motoboy caiu, papapá. Falei, o senhor mora onde? Ah, mora não sei aonde. Ah, tá. Por que o senhor não mora aqui perto? Ele fez assim, Daniel. Eu não tinha parado para pensar nisso. Falei, o senhor vai vender a padaria? O senhor tem quantos anos a padaria aqui? Tem 30 anos. Mas o senhor morava lá por quê? Ah, porque lá é minha casa, lá eu tinha meus filhos, tinha meus netos. Os filhos e os netos moram com o senhor hoje? Não. Assim, mas foi muito engraçado porque eu fui trazendo ele para a realidade atual dele, né? Porque ele estava vivendo, entre aspas, aquele sonho que ele fez lá atrás com a família, com os filhos, com os netos. Só que ele não estava mais vivendo aquela realidade. Ele estava sacrificando por uma coisa que não existia mais. E aí, nesse bate-papo com ele, Daniel, ele falou assim, eu não quero morar em apartamento. Cara, encaixei ele num apartamento, troquei uma ideia com ele e vendi no mercado que não é o meu, entre aspas. Sim. Entendeu? Meu mercado é litoral, Ubatuba. Vendi para ele em São Paulo. Fiz uma parceria com o corretor. Perfeito. E acabou. Vendemos um apartamento pro cara. E detalhe, o portuguesão ficou feliz da vida porque ele virou e falou assim, puxa, agora eu tô a 15 minutos, eu vou a pé. Perfeito. Entendeu? Aí que tá. É você fazer a análise, entender a necessidade do seu cliente. E às vezes nem é seu cliente. Às vezes você vai tornar aquele cara seu cliente. O cliente... Prospecção. O cliente, na verdade, ele só é cliente quando ele fecha o negócio. Né? Então, quando a gente fala de leads, é uma coisa interessante. Quando a gente fala leads são as pessoas que você que chegam para você por algum mecanismo, estratégia que ele demonstrou algum interesse em algum produto, são as pessoas que você conhece e são os clientes recorrentes. Tudo isso são leads, né? Eles falam os leads frios. Os leads frios são aqueles que você tem que começar um relacionamento. E eu costumo dizer que assim, a gente tem que gerar os próprios leads. Não é ficar esperando os leads, né? A gente tem que ser ativo, não passivo. Como que a gente gera os nossos próprios leads? Falo para os corretores. Primeiro, quantas pessoas tem na sua lista de contato do WhatsApp? Tenho 2.000, 3.000.
E nas suas redes sociais? Facebook, Instagram, LinkedIn, tem mais 3 mil. Então estamos falando de 6 mil pessoas. Tudo bem, vamos tirar aí, pode ter uma duplicidade, vamos trabalhar com metade só, tá? 3 mil. Quantos dessas pessoas sabem exatamente o que você faz? Porque por algum motivo você já se conectou com elas. Algumas mais próximas, outras um pouco mais distantes, mas você não precisa explicar quem você é. Você precisa só atualizá-las do que você faz. Perfeito. Quando você não faz isso, sabe o que está acontecendo? Pessoas muito próximas, seus amigos, até às vezes até parente, estão fechando negócios no segmento imobiliário com outros corretores. Exato. Porque você simplesmente não falou o que você faz. Você não atualizou. Você está pensando em novos leads. Vamos esgotar primeiro, que é muito mais fácil. Você não precisa explicar quem você é. Você precisa explicar só, você sabe o que eu estou fazendo hoje? Você sabe quais as oportunidades que eu tenho hoje? Porque se ele não está no momento, não tem problema. Mas ele pode te indicar, porque sempre a gente sabe alguém próximo que está fazendo algum negócio imobiliário. Sim. Ou logo, a gente tem pesquisas, Guto, que falam que o ciclo, né, dos clientes, eles vão de 8 a 10 anos. Ciclo de fazer um negócio. Então, a pessoa casa, compra um imóvel. Aí, depois, tem 1, 2 filhos, vamos falar assim, num formato tradicional, né? Ela tem 1 filho, 2 filhos, ela precisa de um imóvel maior. Ela vai para um outro imóvel. Depois, o cara está indo super bem, quer fazer um investimento, comprar uma sala comercial, né? Ou qualquer outro tipo de imóvel, porque ele quer ter renda, ele vai comprar outro. Depois, os filhos ficam grandes, saem de casa. A casa ficou grande, ele quer para um apartamento, né? Um imóvel menor. Então, são ciclos. Então, é de 8 a 10 anos. O que você precisa fazer? Você precisa ficar na mente dessas pessoas para quando elas chegarem nesse ciclo, nesse momento, quando o lead está quente, quando ele está pronto para fazer um negócio. Só que o que acontece? A vida não é, né, redondinha assim. Então, você tem acontecimentos, né, que vão interromper esse ciclo. A pessoa pode, por necessidade, ter que vender o imóvel. A pessoa pode ganhar na loteria, pode receber uma herança, vai precisar, faz um outro negócio, recebe um imóvel como parte de pagamento, quer ter liquidez. Quem que ele vai lembrar? Pô, vou lembrar do Guto, ele sempre faz contato comigo e não está aqui para querer vender. Exato. Ele está aqui, ele me passa informações, ele faz contato comigo pelas redes sociais, ele me parabeniza. Ele está sempre ativo, mas sem querer vender. Ele sabe que, sim, a pessoa sabe que você quer vender, mas não necessariamente você precisa dizer que está vendendo. É que nem você vai fazer uma palestra sobre um conteúdo e você quer fazer a palestra comercial. As pessoas não gostam disso. Fala sobre o seu conteúdo, fala sobre o que você faz de uma forma sutil, implícita. Você está vendendo. As pessoas vão querer falar com você depois. Exatamente. Entendeu? Então, eu falo, pô, o Guto é um cara legal, o cara está sempre atualizado. Olha, ele sabe. E aí você começa o quê? Você começa a manter contato com essa pessoa e tem diversas formas de você manter esse contato. Você tem que ser visto por ela. Então, você entra nas redes sociais dela, você faz um comentário, você dá uma curtida, você manda um SMS, você manda um WhatsApp, você faz um telefonema, você manda uma carta para ela. Manda uma carta escrita à mão. Quem que recebe isso hoje? É verdade. Entendeu? Escreve uma carta no final do ano, no aniversário dela. Cada conversa que você faz, você vai captando um pouco mais de informações. E você vai qualificando esse lead com informações. Hábitos de consumo, hobbies, preferências, desejos, necessidades, se a família aumentou, se a família diminuiu, se ele comprou um carro. Toda vez que você vai fazer um novo contato, você fala, e aí? E o carro que você comprou? Pô, bacana, hein? Tô pensando em comprar um também. Você tem assunto. Cria conexão. Cria conexão. Então, a coisa mais errada que tem hoje que eu vejo? Eu recebo lista de transmissão pelo WhatsApp. A pessoa não fala... Ela fala, olá, bom dia. Tem uma excelente oportunidade. Tudo é excelente, né? Ótima, excelente. Tudo... Top. Nossa, top é o pior, né? Oportunidade e já vem descrevendo a oportunidade. E aí embaixo já anexa, já põe uns 2, 3 anexos, catálogo, tabela de preço, já põe tudo ali, folder, já põe tudo. E não liga. Fala, meu amigo, primeiro, fala meu nome. Meu nome é música pro meu ouvido. Você não falou meu nome, você não sabe meu nome. Segundo, fala da onde que você conseguiu o meu contato. Você preencheu um formulário,
eu entrei na sua rede social, eu vi que você gosta de tal coisa, fulano me indicou. Aí você fala o que você faz, porque eu não sei o que você faz. Eu não sei se você é secretária, se você é atendente, se você é corretor, eu não sei o que você é. Então você vai falar o que você faz. Eu sou Guto, eu sou corretor há mais de tantos anos, minha especialidade é essa. Eu tenho oportunidades de um lançamento hoje aqui em Piracicaba. Você teria interesse? Entendeu? Aí entra uma coisa que eu sempre falo, não peça o seu cliente em casamento na balada. Boa. Entendeu? Você tem que trocar olhares. Houve conexão, você se aproxima, aí você conversa. Aí, vamos tomar alguma coisa. Convida para sair, começa a namorar, fica noivo e aí você casa. Não atropela isso. O que eu faço? Eu guardo essas pérolas, né? Mas assim, normalmente o que as pessoas fazem? Bloqueiam. Uhum. Então, um potencial lead, você acabou de perder. Exato. Por quê? Você quer o lead pronto só. E aí cai naquilo que eu falei no início. Não existe lead ruim. Existe lead que precisa ser mais trabalhado. Porque quando chegar nesse momento de compra dele, ele vai lembrar de você. Ou, antes desses momentos, ele sempre vai te indicar. E 60% dos resultados dos bons corretores vem por indicação. Vem por indicação. E indicação é 50% da venda feita. Eu costumo dizer isso aí. Tem corretor que não precisa prospectar mais. Ele não dá conta. Ele tem que começar a montar uma estrutura de time para poder atender todos os leads que ele recebe. E eu fiz uma coisa muito engraçada, Daniel, que até dou a dica para os corretores aí. Eu fiz meio sem querer, tá? Isso acontece muito. Um amigo meu falou assim, meu filho tá prestando vestibular para faculdade no Rio de Janeiro e vai prestar em 3 faculdades. Uma fica em tal lugar, a outra em tal lugar. E aí começamos a bater aquele papo. Né? Aquele orgulho de pai, filho prestando vestibular. E o filho invocou que queria ir para o Rio porque ele é surfista em Ubatuba e queria surfar no Rio. Pronto. Então o menino queria ir para lá. E por acaso eu falei assim, putz, eu vou entrar aqui no meu computador, isso aí sem pretensão nenhuma. E eu vou começar a estudar quais são os bairros próximos a essa faculdade e qual o nível de periculosidade para o menino morar lá. Sim. Porque como eu vi o menino crescer, eu tenho tipo assim, eu olho que nem filho. Falei, putz, se fosse meu filho morando lá, né? Qual a preocupação que eu teria? Primeiro, a violência, né? Acessibilidade e violência. Então, vamos lá. E eu comecei a pesquisar isso. Aí eu virei para esse amigo meu, 2 dias depois, falei assim, cara, olha, independente de qualquer coisa, eu fiz uma pesquisa. Esses aqui são os bairros aqui que eu dei uma olhada lá no Rio de Janeiro, entrei em contato com alguns amigos, e aí os caras falaram que aqui é violento, aqui não é, aqui dá para morar tranquilo, aqui o custo-benefício de moto, beleza. E ele ia alugar inicialmente um apartamento. Eu falei para ele, ó, tá aqui os contatos do pessoal, se quiser entrar lá. Ele virou para mim e falou, Saboia, vou fazer o seguinte, eu não vou nem procurar nada. Você já fez um levantamento, você fez um trabalho para mim sem intenção nenhuma. Falei para minha esposa, a gente não ia alugar, a gente ia alugar um apartamento, a gente não ia comprar. Vamos comprar um apartamento nessa região, você tem algum parceiro nessa região que possa nos atender? Liguei para um amigo meu no Rio, na Barra, falei para ele, você tem algum conhecido em tal bairro que possa atender? Tenho. Então, olha o trabalho de prospecção que eu fiz, só que eu fiz sem querer. Eu fiz pensando no filho, eu fui fazer um levantamento de proximidade das faculdades que o menino estava prestando vestibular e do perigo que tinha em volta, né? E aí, levei isso daí pro cara, porque às vezes o que acontece? A gente não pesquisa isso. Sim. Entendeu? Isso é muito importante, um fator muito importante. E eu fiz essa pesquisa na amizade. Sim. E acabei vendendo um apartamento no Rio sem precisar ir no Rio. E você tem muitas pesquisas hoje e poucos corretores acessam. Você tem diversas pesquisas bimestrais dos Cresces, e aí do Cresce de todo o Brasil tem pesquisas. Você tem pesquisas do Secov, você tem pesquisas da DataZap, você tem pesquisas das ADEMES, você tem pesquisas das próprias empresas de pesquisa, da Brain, da Data Store. E hoje são dados. Contra dados não há argumento. Exatamente. Então, tá aí disponível para quem quiser acessar. Então, entra na questão da proatividade. Exatamente. Entendeu? A gente ser proativo em buscar essas informações para complementar um trabalho, uma prestação de serviço mais qualificada. E é isso que vai diferenciar um bom profissional, né, de um profissional razoável, que apresenta mediano, né, que vai apresentar o que todo mundo apresenta,
E é o motivo que alguns hoje têm excelentes resultados e outros falam assim, por que eu não estou tendo resultado? Presta atenção no que você está fazendo. Uhum. Você é mais um ou você está fazendo um trabalho diferenciado? Entendeu? Então, o conhecimento é poder. A informação está aí disponível. Então, assim, os clientes, muitas vezes, vêm mais informado do que nós para alguns produtos. Ainda mais com a internet Porque hoje. ele vai lá, ele mergulha naquilo. A gente tem que saber sobre vários. Uhum. Então, a informação por si só, por isso que eu falei assim, eu não quero mais um corretor que seja um taxista, que vai me levar, ou que ele é apresentador de imóvel, né? Chegar e falar, olha, aqui é a sala de jantar. Eu estou vendo que é a sala de jantar, não precisa me falar isso. Mas fala para mim o seguinte, aliás, outra coisa, não entra na minha cabeça um corretor e apresentar um imóvel que ele não foi antes visitar. Ele começa, não sabe nem que chave abrir, né? Dá problema na chave, porque pelo menos chega meia hora antes. Abre, deixa arejado, porque tudo isso faz parte da experiência. Uhum. Então, imóvel fechado, normalmente, fica sujo, tem barata, fica cheirando mal porque, né, não usa ali, né, as coisas. Eu sei de corretor que leva e passa cheirinho, bom ar, conheço. entendeu? Vai antes, passa uma vassoura na frente, porque tudo isso faz parte da experiência. Então, às vezes, você perde o negócio por mínimos detalhes. Cai naquilo que eu falei. O que você aprendeu no Exército? Que os mínimos detalhes fazem a diferença. Com certeza. Entendeu? Vai antes, abre, prepara o imóvel, entende, né? Pesquisa antes, porque você vai falar assim, olha, esse imóvel aqui, por exemplo, ele já foi atualizado, repaginado, porque veja só, olha o tamanho dos porcelanatos que estão aqui já foram colocados. Então ele já foi. Olha a sanca aqui, essa sanca aqui é mais moderna. Ela é rebaixada tantos centímetros, né? Olha aqui os vidros blindex. A cozinha já é integrada com a sala. Então, é essa informação que as pessoas precisam. Olha, foi reformado faz 3, 4, 5 anos. Toda a hidráulica foi refeita. Isso é informação que não tem na internet, que o cliente busca. É essa informação, é essa expertise. Só que essa expertise ele tem que buscar. Uhum. Para buscar não pode ter preguiça. Tem que ser proativo, tem que ir atrás. Entendeu? Isso daí é uma coisa que eu vejo muito no mercado também, viu, Daniel? O cara chegar... Eu vi um corretor fazer uma apresentação uma vez. A gente estava trabalhando em parceria. Ele conhecia o imóvel, foi em Taubaté. Ele conhecia o imóvel, aí ele entrou dentro do imóvel com o nosso cliente. Falei, como você conhece o imóvel, você vai primeiro. E eu levei o cliente junto. Eu estava conhecendo junto com o cliente naquela hora. Aí o corretor entrou e falou assim, aqui é uma sala. Aqui é uma cozinha. Aqui é o banheiro. Aí eu virei e falei assim, deixei o cliente entrar para ver o resto do imóvel. Falei, vem cá, fulano, você tá apresentando a casa pro deficiente visual? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque o cara tá vendo que é uma sala, tá vendo que é uma cozinha, tá vendo que é um banheiro. Pô, Saboy, mas como assim? Eu falei, cara, chega e fala assim, o senhor viu que interessante essa sala, o tamanho da janela dela, que pega uma ventilação e iluminação natural, pega o sol da manhã, o pé direito é alto, dá para fazer a sanca de gesso rebaixado, dá para instalar ar-condicionado. É isso. Falei, cara, apresenta o imóvel de uma forma diferente. Aí o cara virou e falou, puta, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, por incrível que pareça, ele foi lá, pegou o cliente lá no quintal e começou a falar do quintal. Aí ele começou a visualizar o que dava para ser feito no quintal e trocar uma ideia. Se eu falar para você o que o cliente queria ter no quintal, que era um sonho de infância do cara, você dá risada. O cara queria ter um galinheiro com 4 galinhas. Por quê? Porque ele lembrava da avó dele, porque ele ia na casa da avó e a avó tinha um galinheiro. Então, e essa é uma informação que se você sabe fazer a pergunta correta, lá no diagnóstico, lá na imobnese, você já vai encontrar um imóvel que é possível fazer o galinheiro. Você pode até se adiantar, você faz o desenho do galinheiro. Porque aqui, inclusive, você vai poder lavar e aqui a água que desce para cá. Enfim, você vai contar uma história. Né? Então, é tudo muito fácil. Se você souber fazer a pergunta, os clientes entregam as respostas que a gente precisa. Exatamente. E essa é a diferença de um corretor que vai falar, esse é o banheiro, essa é a sala, e o consultor que fala assim, aqui é o quintal onde você vai poder realizar o seu sonho de criança. Aqui você pode ter um galinheiro não só para 4, mas para 8 galinhas. Entendeu? E se você quiser também, você pode criar coelho também. E aí você vai embora. Vai entendeu? embora, né? Entendeu? Então, essa é a diferença de um corretor para um consultor imobiliário. Legal. Olha, Daniel, o bate-papo foi bem interessante. Eu que agradeço. Tenho certeza que eu vou dizer, olha,
sem brincadeira nenhuma. Nós estamos aqui, ó. Quanto tempo, Catriel? 1h45. E nem parece. Não parece. Não, e juro que eu tava olhando e falei assim, puta, deu o quê? Deu 1 horinha. Eu peguei, olhei no relógio e falei, puta, eu acho que passou um pouco aqui do nosso tempo, né? Mas, Catriel, quem tá aí no... Não, esse não merece o livro. O Renan não conheço. Também não merece o livro. Já é o outro que não merece o livro. Ah, o Zeca. Legal, legal. Bacana. E a gente vai fazer o sorteio do livro. Aí é o seguinte, galera, acompanha o Daniel Rosenthal no Instagram. A gente vai sortear o livro pelo Instagram. O que você acha, Daniel? Perfeito. A Daniel_Rosenthal Brasil. Rosenthal com TH, né? Com TH. S e TH. Tá? Então, Daniel Rosenthal Brasil, Rosenthal com TH. Beleza? Maravilha. Daniel, vamos marcar uma outra, tá? Quando Que quiser. você estava falando aqui um pouco antes aí nos bastidores aqui, a gente estava conversando sobre a questão de leilão imobiliário, que é uma coisa muito importante também. E o Daniel também tem uma experiência muito boa dentro de leilão imobiliário. Então, quero trazer o Daniel aqui uma próxima vez, uma próxima oportunidade para a gente bater um papo, falar exatamente sobre leilão, tá? Perfeito. E, Daniel, quem quiser comprar seu livro, como é que o cara faz para adquirir seu livro? Tem no site do Clube dos Editores, né? Você pode solicitar lá a compra da versão aqui, da edição física, né? E pela Amazon também tem quem gosta de ler, né? Pela versão digital também está disponível. Então, o Clube dos Editores, depois eu vou deixar aqui o link também, a gente coloca aqui nos comentários, fica mais fácil para adquirir o livro. Tem os links lá no seu Instagram também? Tem no Instagram e no Facebook também, tá fixado lá, tá facinho. Legal, legal. Tá bom? Quero agradecer a audiência do pessoal aí que acompanhou a gente em mais esse podcast. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui com o Daniel. Acredito que tenha sido muito esclarecedor, mais uma vez, né? E, se Deus quiser, semana que vem, dia 20, a gente vai estar aqui com o Marcos Paulo Rodrigues, falando sobre atendimento e excelência no atendimento. Opa. Encantamento Disney do atendimento. O cara é estudioso também, um cara muito bom. Vou te apresentar Fantástico. ele depois. Cara super nota 10. Quero agradecer aqui ao Bazani, que tá sempre comigo aqui, o nosso cameraman também. O nosso videomaker, ela ficou envergonhadinho, tá ali. O Catriel, que a outra vez eu chamei ele de Catriane, ele teve que me corrigir aqui, mas... Renato Catriel. O Catriel, que tá ali nos bastidores, ali, dando todo esse suporte pra gente. A você, Daniel, por ter disponibilizado esse tempo para compartilhar do seu conhecimento aqui com a gente. Agradeço demais. Agradecer o Pedro Bexiga, agradecer a Carol, agradecer o Santos e todos que estão nos assistindo aí, os nossos patrocinadores também, tá bom? Pessoal, até a semana que vem, a gente vai estar aí novamente. Forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.